Boa noite, irmãos, irmãs, amigos, amigas de caminhada. Que Deus nos ajude a todos sempre e que possamos principalmente compreender a ajuda divina. Muito se tem preocupado nos últimos tempos com o silêncio de Deus. Ouça-se a si mesmo dentro dos efeitos e das raízes das leis divinas e naturais. Então, ouviremos Deus. Ouvir Deus tem que ter um sentido espiritual, o sentido imortal, o sentido das necessidades reais, e não daquelas que nós inventamos para nós, né? Agradeçamos então ao Criador a oportunidade renovada de estarmos todos aqui novamente juntos, ainda que pelos efeitos virtuais da internet, mas num só objetivo: elevemos o pensamento ao Criador. Agradecidos pelo dia que já vivemos, agradecidos pela noite que já está pronta para atender todas as nossas necessidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecendo a direção espiritual e a direção humana do Núcleo de Estudos Espíritas Caio Marichuta, nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Boa noite, irmão. Tudo bem contigo? Nós vamos iniciar o nosso aprendizado hoje. Com o título Na origem das enfermidades mentais, sempre o espírito e a sua culpa, né? Porque é importante a gente saber que não há castigo de Deus em nenhuma circunstância, em nenhuma situação da nossa vida
por mais que pareça castigo ou punição, não existem. Nós trazemos em nós mesmos tudo que precisamos. Lembramos Emmanuel que diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Isso nos mostra o quanto é importante aquela antiga frase do Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. É fundamental que a gente procure isso. Então, vejamos aqui para a gente colocar alguns exemplos. Na psicogênese profunda das enfermidades mentais, sempre depararemos com o espírito assinalado por problemas e dívidas que o afligem, encarcerado na dor de que não se pode evadir, da qual não pode fugir, né? E por que isso acontece? Porque somos imortais, porque já tivemos outras vidas, porque carregamos em nós a luz e a sombra que criamos para nós mesmos. E essa luz e essa sombra, principalmente, aliás, a luz depende das nossas atitudes de renovação, até de reforma íntima, para entendermos o efeito da luz em nossa gênese espiritual, em nossa evolução espiritual, né? E a sombra sempre terá como raiz as nossas atitudes, a nossa conduta, o nosso comportamento, né? Então, vejamos bem. Manuel Filomeno de Miranda nos fala na psicogênese profunda das enfermidades mentais. O que é a psicogênese, né? Em síntese, né? O estudo da origem do desenvolvimento dos processos mentais, das funções psicológicas e da personalidade humana, né? O termo grego vem de psique, que é mente e alma, e gênese, né? Então aí dá psicogênese, né? Não é assim, Darcy? Boa noite, que Deus te abençoe sempre. Então, quando nós temos uma criança, um filho, que está em processo de aprendizado, né? Na escola, nós vamos observar, né, que a psicogênese, na origem e no desenvolvimento dos processos mentais, das funções, da personalidade, né, ela atua constantemente em nós. É uma força de origem mental, de origem espiritual, que está em nós, contribuindo para o nosso desenvolvimento. Mas lembremos de uma coisa fundamental. Nós somos criados simples e ignorantes. E nessa condição, fadados a escolhas durante o processo, durante o período, na verdade, de ignorância, porque nós quando nas primeiras vidas nossas, a preocupação básica era alimentação, defesa e sexo. Eram as preocupações básicas da gente, né? Demoramos alguns séculos para olhar para o intelecto, olhar para as necessidades de conhecimento, né? Eu me lembro que nós lemos um livro, chama-se No País das Sombras Longas, em que o esquimó, eu já até dei esse exemplo aqui, ele enrolava uma fita de aço
numa bola de sebo, né? De tal forma que essa fita não se abria, dado o acúmulo de sebo que ele colocava, e ele jogava isso para o urso. Aquele sebo, claro, vinha cheio de cheiro de carne, essas coisas, e o urso pegava e engolia aquilo. No calor do estômago, esse sebo derretia, abria a lâmina e o que acontecia? Rasgava o urso por dentro, causando hemorragias de dores, que o urso ficava maluco, correndo para lá e para cá até a morte. E aí o esquimó ia lá e ia escalpelar esse urso para tirar o couro para fazer roupa, né? E a comida, a carne para fazer comida. Primeiros, vamos dizer assim, primeiros sintomas de inteligência, né? Na defesa da sobrevivência. Aí a criatura vai passando por outras vidas até chegar nos nossos dias e aí se enche de orgulho porque porque aprendeu alguma coisa, né? Ele fez lá um curso de engenheiro, pronto, aí é o deus da engenharia. Fez um curso de medicina, é o deus da medicina, né? E isso é apenas o reflexo do orgulho, né? E agora, nem sempre foi assim. Até chegar a essa condição de ser um médico, de ser um engenheiro, um advogado, a criatura tem todo um processo de desenvolvimento mental, do intelecto, de todos os recursos de aprendizado. Mas isso é demorado. Isso vai depender também do nosso interesse. Hoje nós sabemos que Jesus quase que evoluiu em linha reta, porque compreendeu logo cedo a necessidade do conhecimento e foi aplicando vida após vida até chegar ao máximo do conhecimento em que Deus falou: filho, você está em condição de governar um planeta. Você chegou ao máximo da luz, a perfeição relativa. E por que relativa, Demar? Porque a perfeição absoluta é de Deus, né? E todos nós vamos percorrer esse caminho, não é, Edna? Até chegarmos a essa perfeição. E para isso, o ideal é lembrar do Sócrates: conheça-te a ti mesmo. E aí, olha bem o que aqui o amigo Filomeno de Miranda nos coloca, né? A criança, nós vamos ver aqui, que essa psicogênese passa por tudo aquilo que a gente vai aprender. E a gente começa aprendendo através do quê? Através da fala e através da língua escrita, né? Então, a aplicação mais famosa desse termo de psicogênese no Brasil, desenvolvida pelas pesquisadoras argentinas Emília Ferreiro e Ana Tiberowski, com base nos estudos de Jean Piaget, o grande psicólogo. É uma teoria que estuda a criança, como a criança constrói o aprendizado da leitura e da escrita. Normalmente, nós, e até de modo raso, né, a gente acredita que a criança aprende pela repetição. A gente vai falando palavras, vai falando números, e a criança vai repetindo. Boa noite, Alcione, tudo bem contigo? Só que o processo não é bem isso, né? Porque a criança não é, como diz o próprio Filomeno, não é uma tábua rasa, sabe, vazia, uma folha em branco. Não. Por que ela não é uma tábua rasa, não é uma folha em branco? Porque ela é um espírito imortal. Então, quando ela está aí na idade de 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós percebemos
A facilidade de aprendizado ou a dificuldade de aprendizado. E aí, pais e mães são responsáveis pela máxima atenção no aprendizado da criança, né? Entendendo que o conhecimento de agora vai despertar os talentos, os recursos mentais, psicológicos que a criança trouxe. Por isso que nós temos crianças que aprendem com rapidez, né? Às vezes até antes da escola. Eu me lembro que uma certa vez, eu, a Cristina e as crianças, estávamos num ponto de ônibus na Penha, e a Vanessa encostou naquele poste que indica parada de ônibus, agachou, foi escorregando igual que eu fazia, e começou a escrever. E mostrou para a gente, mostrou para mim, mostrou para a mãe. E ela tinha, acho que por volta de 3 anos, 4 anos. E falei, caramba, essa criaturinha já desenvolveu a escrita. Então, observa, trouxe de onde. Agora, tem outros que têm maiores dificuldades, porque traz em si essa dificuldade. Eu já falei para vocês aqui que eu tive um irmão mais velho que eu, que tinha um câncer no cérebro. E ele não conseguia, ele não tinha domínio com a mão para escrever uma escrita, como é que eu digo assim, uniforme. Ele começava a escrever e a mão ia para lá, ia para cá, e ficava aquilo que a gente chama de garrancho, né? Mas o esforço que ele fazia para dominar a escrita era grandioso. Aí a gente vê, a criatura trouxe de onde essa dificuldade. Por quê? Deve ter abusado com alguma coisa, né? Que não lhe permitiu, nessa vida atual, um desenvolvimento com mais qualidade, né? Embora tenha aprendido a escrever, embora tenha aprendido a ler, mas a gente via essa dificuldade nele, ele ficava nervoso quando ele estava escrevendo. Se você ficasse olhando, nossa senhora, ele ficava muito nervoso, né? E agora, a criança, como é que ela vai construir esse conhecimento, né? Ela vai ouvir o que você ensina, psicologicamente, espiritualmente, acionar os botõezinhos da alma e trazer essa facilidade ou essa dificuldade. A dificuldade tem que ser trabalhada pelos pais para que a criança se sinta aprendendo e desenvolva suas facilidades, né? Mas qualquer um de nós, enquanto criança, vai passar por isso, né? E tudo isso acontece por causa dessa danada da psicogênese da língua escrita, né? E a teoria do Piaget defende que a criança realmente não é uma tábua rasa, onde a gente vai jogar palavrinhas ali e ela vai assimilar e sair escrevendo, não. É porque o cérebro não é uma tábua rasa, né? Que significa, né, o sentido literal, o significado literal de tábua rasa em matéria de aprendizado, refere-se a uma mente desprovida de conhecimentos inatos, ou o ato de desconsiderar informações anteriores para começar do zero, né? Agora, nós sabemos que a criança tem conhecimentos espirituais trazidos de outras experiências, né? É claro que a lei do esquecimento não vai deixar a criança derramar tudo o que sabe, mas nós percebemos algumas coisas. Tem alguns pais até que chegam a acreditar que seus filhos são bem dotados, mas são insights, são, como é que se diz,
pequenos, vamos colocar assim, pequenos derramamentos intelectuais, que a criança fala isso, fala aquilo, escreve isso, ou aprende isso, a fazer uma continha, não sei o quê. Isso não quer dizer que é um bem dotado, né? Não quer dizer que é um espírito extremamente desenvolvido. Apenas, então, as lembranças do passado, a psicogênese funcionando, né? E porque não é tábua rasa, ela vai buscar isso. Ela, inconscientemente, sabe que esse aprendizado, ela já passou por esse aprendizado, né? Eu tenho uma prima, Terezinha, que disse que uma amiga dela não queria acreditar em reencarnação, falou, eu vou ter que vir aqui aprender a escrever de novo. Não, eu não quero passar por isso de novo, né? E observa que cada um de nós revela como está espiritualmente em termos de aprendizado, né? Então, a criança não é uma tábua rasa, porque, na verdade, é um espírito em evolução, imortal, e que traz de outras vidas conhecimentos inatos. Então, a questão da psicogênese, porque a criatura não consegue fugir disso, né, das dificuldades criadas pela psicogênese, né, em si, enquanto resultado de condutas anteriores não saudáveis, vamos dizer assim. E esse efeito, né, vamos dizer assim, não se dá apenas na problemática dos distúrbios psíquicos. Não é apenas na mente que teremos esses efeitos, vamos dizer assim. Mas em toda e qualquer situação de sofrimento, particularmente quando no envoltório carnal, sob as graves injunções das limitações orgânicas, né? O exemplo são os deficientes de qualquer gênero, as idiotias, as loucuras e até as obsessões. Boa noite, Lia. Que bom que você mora em Uberaba, né? Você é uma terra abençoada, cheia de médiuns, né? Que Deus abençoe você. Então, essas injunções que criam para a criança dificuldades, elas acontecem exatamente porque ontem não soubemos viver dentro das leis divinas e naturais, fomos desobedientes, né? Eu estou bem, Lia, e tu, como é que tá? Beleza? Tudo certinho? Então, é por isso que nós vemos, ao longo da nossa vida, pessoas com dificuldades. Aquelas que têm dificuldade, por exemplo, eu mesmo, quando era adolescente, eu tinha uma dificuldade. Quando eu fui para o ginásio, eu tinha dificuldade com matemática, meu Deus do céu. Eu apanhava de 10-0, tá? Pior do que a seleção brasileira, né? Que apanhou só de 7, né? Depois que eu fiquei adulto, fui para o Senai, é que eu fui compreender a matemática. Mas observa, a gente tem essas dificuldades, né? Uma das dificuldades que eu tenho até hoje, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes eu ler, procurar entender, do que ouvir alguém falando. Por exemplo, eu assisto palestras, né? Ouço tudo que a criatura está falando, eu ouço. Mas, em termos de aprendizado, para mim, tem que ser direto no Kardec. Tem que ser direto no Leonel, né? Buenas noites, Adriana Freire, desde Rivera, no Uruguai. Que Deus te abençoe sempre, né? É um prazer tê-la conosco.
assim. Então, todos nós podemos ter esse tipo de coisa. Só que algumas pessoas, algumas almas encarnadas, essa dificuldade se apresenta de uma maneira bastante contundente. Por isso que o Filomeno coloca aqui, não é só na problemática dos distúrbios psíquicos, mas em toda e qualquer situação de sofrimento. Nós olhamos, né, as criaturas e esquecemos de uma coisa fundamental. O espírito é responsável por si mesmo. Lembrando aquilo que a gente já disse que o Emmanuel ensinou. Somos herdeiros de nós mesmos. O espírito é responsável por si. É ele quem modela a aparelhagem de que se utilizará em cada encarnação, como decorrência imediata e inevitável do comportamento que se permitiu na existência anterior. Então, observa que Deus nos abençoe, Adriana. É uma bênção também tê-la conosco nesse momento. Observamos que a gente viu isso na obra do André Luiz, de como são preparados os nossos corpos, como nós interferimos nessa preparação, nessa formação, né? Em memória de um suicida, eu me lembro das dificuldades que tiveram aqueles 4 espíritos, personagens principais, não só para entender, mas como depois tinha que passar pelos problemas, né? Aquele que envenenou, por exemplo, se auto-envenenou, ele teria uma mão, um braço seco, porque lançou mão do veneno para ingerir. Observa, além da mão, ele vai ter uma série de problemas de ordem na garganta, deglutição, fala, porque ele ingeriu um veneno. Né? E aí, depois de algumas orientações, algumas não, várias orientações, ele aceita e vem viver dessa maneira. Consequência do que fez antes. Entende? Então, nós sabemos, por exemplo, aquela pessoa que dá um tiro nos tímpanos, ele vai voltar idiota, não tem jeito. Ele explodiu a organização mental, a organização cerebral. E como reconstituir isso no perispírito? Se não apenas, então, somente passando por essa psicogênese para, como é que se diz? Se reorganizar novamente, perispiritualmente falando. O perispírito foi ferido na sua composição. Né? Mais ou menos como, só para dar um exemplo, né? Claro que não é literalmente assim, nós temos um aparelho eletrônico que está calculado, preparado, estruturado para ser ligado numa tensão de 127 volts. Aí nós pegamos a tomadinha dele, enfiamos numa tomada que é de 240 volts. O que acontece? Queima o aparelho. A gente fala que queima o aparelho. Né? Por quê? A carga de eletricidade que foi introduzida é maior do que a capacidade do aparelho. Então, quando nós atiramos no próprio cérebro, nós estamos causando uma explosão maior do que a nossa capacidade de suportar. Então, por exemplo, se ficarmos expostos a um barulho ensurdecedor por muito tempo, com certeza nós ficaremos surdos, porque passaremos a utilizar, melhor, passaremos a ferir os nossos tímpanos todos os dias com aquele excesso de barulho. Então, quando a gente erra contra nós mesmos, né, a gente desencarna, vai para o mundo espiritual, reorganiza tudo, depois vai escolher a maneira como pode voltar para cá. Aí tem
né, essas interrogações para serem resolvidas, né? Tem esses problemas para serem resolvidos. A criatura suicidou, como é que se diz? Ou ela se utilizou de álcool a vida toda, ou utilizou de tabaco a vida toda, né? Vai ter problemas, não tem jeito. Entende? Porque o corpo humano é uma consequência do equilíbrio perispiritual, que tem como comandante o espírito. O espírito em harmonia, né, é o perispírito saudável, um corpo saudável. Mas quando a gente erra dessa maneira contundente, né, o que vai acontecer conosco? Olha o que nos diz Manuel Filomeno de Miranda. Porque responsável por si mesmo, somatizando conflitos e dramas, reflete na conduta as patologias mais condizentes com a sua realidade. Da mesma forma que, vinculado a reminiscências mais vigorosas de ações infelizes do passado, libera no seu psiquismo atual angústias e rebeldias, transtornos variados e fixações que o alienam, estabelecendo a larga e variada gama de distúrbios de comportamento e os desequilíbrios de que hoje, mais do que ontem, padece a sociedade, não é só um indivíduo. Nós, hoje, nesses últimos, desde que se instalou a Covid-19, né, que trouxe todas as suas consequências, não foram só mortes de corpos físicos, mas trouxeram para aqueles que se internaram no medo, para aqueles que estavam despreparados com a fé, para aqueles que desafiaram, como diz a música do Zeca Pagodinho, desafiou as leis do céu. Então aí, cessada a Covid, quando a gente vai analisar as notícias que recebemos nos hospitais, tinha tantas criaturas com problemas de ordem psicológica, tinha tantas criaturas com problemas variados de emoções, de depressões. E isso no momento da vida. E ao longo de 60, 70, 80 anos. O cuidado que nós devemos ter com o corpo é simplesmente, como se diz, da maior importância. Mas o cuidado que nós temos que ter com a alma é muito maior ainda. Né? Adriana, estou vendo a sua fala aqui, vou te confessar uma coisa. Eu adoro o castelhano. Una bendición escucharlo. Isso é gostoso de ouvir, viu, Adriano? Então, a criatura vai criando esses problemas. Eu me lembro de ter visto na reportagem uma menina, uma adolescente, que ficou gritando porque a avó desencarnou com Covid, e ela gritando: vó, me perdoa, foi eu que trouxe a Covid para você. Por que ela trouxe a Covid para a avó? Porque ela desafiou. Foi para a rua, se aglomerou, né? E pegou essa Covid e contaminou a avó. Agora, como é que essa criatura vai voltar amanhã? Ela volta com um sentimento de culpa. Vai estar em sua alma, na sua psique, na sua estrutura psicológica, esse momento da morte da avó, que com certeza ela amava e ama essa avó, né? Mas observa aqui, porque nós somatizamos dramas, nós liberamos no psiquismo atual angústias, rebeldias, transtornos variados. E tudo isso está em nós. Então, por isso que nas doenças
de origem mental, está lá o espírito culpado. Neuroses, psiconeuroses, esquizofrenia, né? Multiplicam-se intensamente entre as criaturas como sinal de alarme, caracterizando os dias que vivemos, de angústia, descontentamento, de aflições superlativas, ou seja, imensas, e de loucura, que levam o homem à violência contra si mesmo, contra o patrimônio, contra o próximo, e é o que nós estamos vendo contra a sociedade, resultando em guerras particulares e domésticas, de grupos e de classes, de partidos, de religiões, de estados e continentes. Tudo isso que a gente vê é resultado dessas neuroses, dessas psicoses que nós simplesmente desenvolvemos. Então, quando volta na reencarnação, vai trazer em si mesmo a própria correção. Não é castigo, mas a própria correção. Não vacilou, não enfrentou, não desafiou e trouxe consequências para si, para sua família, para o grupo em que vivia. Então, quando volta, a criatura nasce, aí nós vamos visitar, porque é parente nosso, ou porque é amigo, e a criança está lá num corpinho estranho. Para nós é estranho, porque as pessoas aqui na Terra, elas vivem pedindo a Deus: eu quero um filho com saúde, vindo com saúde está maravilhoso. Mas a saúde é a joia que nós devemos cultivar, que nós devemos cuidar, que nós devemos dar brilho, né? Aumentar o valor dessa joia para as próximas vidas. Mas nós ficamos aqui, sabe, vacilando com esses valores. Depois eu faço isso. Eu me lembro, já falei isso várias vezes, eu me lembro quando era criança, adolescente, as pessoas diziam assim, né? Fulano já está na hora de pegar o rosário. A hora de pegar o rosário, ela de se preparar para a morte. É a mesma coisa da extrema-unção, que a extrema-unção vai resolver os desequilíbrios, os desafios, os erros da criatura que está desencarnando. Não vai. Então, nós vamos ao velório e sabemos que fulano ou fulana fizeram isso ou fizeram aquilo e desencarnou. Qual é o tipo de vibração que nós temos que levar? Ficar lá comentando porque fez isso, porque fez aquilo? Não. Nós temos que ajudar nessa hora, né? E pensar nas consequências espirituais, né? Para entender, né, que nós também podemos passar por isso, por erros que são próprios da criatura, ignorantes que ainda somos. Quando eu falo ignorantes, é a ignorância espiritual da vida, sabe? De não querer acreditar que a vida continua. Por que as pessoas não querem acreditar? Porque não estão vivendo de acordo com as leis divinas e naturais. Aí tem medo do que vão encontrar. Tem alguns estudos que mostram que nós não temos medo da morte. Nós temos medo das consequências que nós vamos ter que arcar porque vivemos assim ou assado. Vivemos do jeito certo ou do jeito errado. Então veja bem aqui. Emílio, não, desculpe. Manuel Filomeno de Miranda ainda nos mostra as causas endógenas que acontecem no interior de um organismo, né, e que trazem essas doenças à flora, fazem aflorar essas doenças, né? Causas endógenas são fatores, origens ou influências internas
a um sistema ou organismo. O termo vem do grego endon, quer dizer dentro, e gênese, quer dizer nascer, origem, né? A sua interpretação varia conforme a área do conhecimento. Então, nós teremos causas endógenas na medicina, em várias outras áreas do conhecimento humano, né? Do corpo humano. Eu me lembrei aqui do livro que Tomás Antônio escreveu, Confidências de um Inconfidente, né? Em que ele mostra parte da vida do Aleijadinho, o nosso Francisco Lisboa, né? Que viveu bem, com saúde, feliz da vida, aprontando na sociedade mineira, lá da cidade que ele vivia, e de repente explodiu a hanseníase. Aos 40 anos, não foi de repente, não. Aos 40 anos, o Aleijadinho adquiriu a hanseníase. Mas adquiriu, Ademar? Não. Causas endógenas. Quem leu algumas obras do Tomás Antônio Gonzaga vai descobrir, por exemplo, que o Aleijadinho era Silas, um dos imperadores romanos, de pouca expressão, mas foi um imperador, e que fazia umas coisas um tanto estranhas para o comportamento humano, né? A promiscuidade sexual, por exemplo, né? O roubo, por exemplo, né? Então, quando ele vem para o Brasil, né? E reencarna como Antônio Francisco Lisboa, que depois recebe do povo o apelido de Aleijadinho, e ele admitia que o povo chamasse ele de Aleijadinho, mas o pessoal da elite ele não admitia. Observa-se que ele tinha um certo ranço, né, com o pessoal da elite. Né? Agora, por que aconteceu isso? Porque ele traz no próprio perispírito as consequências dessa vida devassa que ele teve antes. E os Inconfidentes, né, que eram 12 na sua quantidade, né, e tinha nele, vamos dizer assim, um mentor intelectual, todos ou foram exilados ou desencarnaram, né? O próprio Tomás de Antônio Gonzaga também foi exilado para a África e desencarnou por lá. E ele foi o último a desencarnar. Porque o peso da vida mal vivida, porque as pessoas acham que liberdade é fazer o que bem entende. Agora, fazer o que bem entende traz resultados contundentes, né? Liberdade é viver com responsabilidade. É trazer a sua vida como um espelho de bondade, de fraternidade, de trabalho, de aquisição de conhecimento. Isso é liberdade. Agora, sair por aí fazendo o que bem entende vai trazer consequências para o futuro. Né? E o Aleijadinho traz em si, trouxe, né, as consequências dessa vida aqui. Né? Exatamente, Adriana, somos consequência dos nossos próprios atos. Né? Por isso, não temos direito à choradeira. Né? Nós temos que aprender que o sofrimento não é castigo, não é punição, mas é correção. Quando os nossos pais nos corrigiam quando éramos crianças, não era castigo. Ah, mas Alemanha, não, era o jeito, era a ignorância, era a falta de recursos intelectuais para cuidar da criança desse daquele jeito, né? Mas era o que eles podiam nos oferecer. Agora, em termos de vida imortal, quais são as consequências de tudo isso? O que é que o espírito traz dentro de si? Doenças.
problemas de ordem psicológica, de ordem mental, às vezes até loucura, né? Porque abusou demais. Entende? Então, as causas endógenas estão dentro de nós. Num dado momento, elas explodem, de acordo com a necessidade espiritual nossa, como é o exemplo do aleijadinho que eu dei. Aos 40 anos, ele já vivia cheio de vaidade, como viveu no passado, né? Então era a hora de corrigir. Explode a hanseníase. Mas aí, ele não se dá por vencido. Ele, um artista, um escultor, pintor de alta qualidade, né? Pintor de arte, né? Ele continua trabalhando. Tanto que nós temos até hoje os 12 apóstolos, né? Os apóstolos antigos que ele esculpiu lá em Minas Gerais, Congonhas do Campo, né, mais exatamente, né, e uma série de outros trabalhos dele, já comprometido com a doença. Tem uma cena nele, nesse livro do Tomás Antônio Gonzaga, que de tanta dor ele põe a talhadeira em cima do dedão e bate o martelo e arranca o dedão. Para se ver a intensidade da dor, né? Agora, essas causas todos nós temos. De repente alguém vai vivendo, explode um câncer. Ele fez isso, ele adquiriu aqui, adquiriu aqui. Não. Causas interiores dos problemas a serem resolvidos por nós, né? Então, nós temos em nós o problema e a solução. O problema é a dor, o sofrimento. A solução são esses impedimentos, essas causas endógenas que trazem essas doenças, né? E com sobriedade, como é que se diz? Com muita fé. A criatura, quando descobre que é imortal, fala, essa dor está no meu corpo. Ela é consequência do que eu fiz ontem. Hoje eu posso fazer melhor, eu vou trabalhar essa dor, eu vou combater essa dor com uma conduta saudável. Eis o remédio. E Deus sabe disso, por isso que Ele permite que nós tenhamos esses problemas, né? Para corrigir. Então não é castigo nem punição, né? Então, na saúde, na medicina, nós temos essas causas endógenas, que se referem a doenças ou sintomas que se originam dentro do próprio organismo da gente, como alterações genéticas, desequilíbrios químicos, né? Em vez de serem causadas por fatores externos, está tudo dentro de nós, né? Na área da saúde mental, por exemplo, a depressão endógena é caracterizada por alterações na bioquímica cerebral, sem a influência de traumas externos. Então, aí a gente descobre que tem 2 tipos de depressão. Aquela que é causada por fatores externos, uma pessoa sofre uma como é que uma decepção muito grande num relacionamento amoroso, por exemplo, e fica aquilo na cabeça pensando, e às vezes fica pensando em vingança, pensando nisso ou naquilo, e não sai desse marasmo mental. Ela começa a gerar essa depressão. Outras têm essa depressão causadas por alterações genéticas. Essas alterações genéticas é fruto do nosso viver de ontem, né? Então, dentro do nosso organismo, nós teremos desequilíbrios químicos no cérebro, como a serotonina, por exemplo, e fatores genéticos, sem a necessidade de um trauma ou de um estressor ambiental. Está em nós. Nós somos
como eu já disse aqui, a luz e a sombra de nós mesmos. Né? Nós somos a felicidade ou a tristeza. O que temos que fazer? Mudar o modo de ser, o modo de se conduzir, para levar o pêndulo do equilíbrio para o lado da saúde, para o lado, como se diz, como é que eu digo para vocês? Para o lado do bem-estar, de tudo que é saudável. Né? Então, uma depressão endógena, por exemplo, ela não tem causa externa. As infecções endógenas, alguém, de repente, surge uma infecção em alguém. Ela não tinha o hábito, por exemplo, de vida promíscua, mas surgiu no seu corpo uma infecção endógena, que é causada por bactérias que já habitam naturalmente no nosso corpo. A flora microbiana, que todos nós falamos, mas que proliferam causando doenças. Então, nós temos em nós, repetindo, a dor e a saúde. Conforme nós vivemos, né? Eu não me lembro agora que livro do André, que tinha que tinha um rapaz que era espírita, que ia no centro espírita, que fazia o bem, e que ele era prensista, ele trabalhava em prensas. Um dia na empresa, ele deu uma vacilada e a máquina pegou um dedo dele e esmagou tudo. Nossa, ele ficou triste. Ficou danadamente triste. O que acontece? Aí ele vai para a casa espírita, entristecido, já pensando até em parar mesmo, porque, afinal de contas, eu sou espírita, eu estou lá, estou fazendo bem. As pessoas acham que, por ser espírita, estão ilesas ou devem ser defendidas dos seus dramas pessoais. Não, não vai. Exemplo, Chico Xavier passou uma vida toda com problema no coração, né? Esqueci o nome da doença que ele tinha lá. Né? O Peixotinho desencarnou com problema de asma. Então, esse personagem, né? A tristeza dele estava causando estresse. Que numa reunião mediúnica o espírito falou para ele: dê-se por feliz. Você perdeu um dedo. Era para você perder a mão inteira. Então, tudo aquilo que ele fez no centro espírita, tudo aquilo que ele agitou, tudo aquilo que ele estudou, já ganhou 4 dedos. A mão e 4 dedos. Observa que, às vezes, o resultado ruim é mal interpretado por nós. E foi o que aconteceu com eles. Né? E era uma causa que ele trouxe dentro de si. Ele precisava passar por aqui. Né? E passou. Né? Porque delinquindo, errando, o espírito encarcera-se no próprio erro, que procura dissimular, mas que não consegue fugir de si mesmo, senão quando é recuperado pelo refazimento da ação condigna, anulando o mal antes perpetrado. Né? As enfermidades se manifestam em nosso corpo físico por los desequilíbrios de nosso espírito. Exatamente, Adriano. Nós, com o nosso jeito errado de viver, nós causamos os nossos problemas. Né? Só quando a gente procurar o equilíbrio, procurar a sensatez, procurar viver dentro das leis divinas naturais, é que nós não teremos mais doenças. Né? Então, é importante que a gente saiba dessas coisas todas, que por detrás de todas as doenças, sejam mentais,
ou físicas, está um espírito que desequilibrou, que errou, sabe? E que não devia ter feito esses erros. Aliás, erro nenhum de nós deve cometer, né? Mas nós vacilamos, né? Mas agora, com a doutrina espírita, com certeza nós vamos melhorar muita coisa, né? Então, nós estamos chegando aqui ao final, estamos a 7 minutos do final, e a doutrina espírita, a visão espírita baseada em obras como O Céu e o Inferno, por exemplo, Allan Kardec, aponta as principais consequências de quem interrompe a vida do corpo, por exemplo, o suicídio, né? Aponta os desapontamentos e frustrações, a pessoa que percebe que não acabou com a dor, pois a consciência e a vida espiritual continuam. Quer dizer, o suicida, ele põe fim à vida do corpo. Quando ele percebe, quase que instantaneamente, que não adiantou aquela atitude. Ele continua com a dor e agora essa dor é aumentada pelas consequências do suicídio, né? Então, é preciso o quê? Desenvolver a necessidade de reparação, tanto para o suicida, tanto para todos aqueles que erram de maneira muito contundente. Às vezes a pessoa nem suicidou, mas ela assassinou alguém, ela roubou, ela estuprou. Aí vai ter consequências tudo isso, né? Porque quando a gente estuda a doutrina espírita, procurando as soluções, nós vamos encontrar, né? O Espiritismo, eu já disse aqui várias vezes, é o consolador prometido. Mas esse consolo não é pegar no colo, Ademar, você veio para cá, que bom que você está aqui. Não. Ademar, você veio para cá? Então vai estudar e vai trabalhar. E vai fazer alguma coisa pelo bem do próximo. Toma uma atitude que vai mudar a sua vida, diminuir as suas dúvidas, assim por diante. Não é sentar-se no colo da doutrina espírita, mas compreender o que é esse consolo, para não ter mais que passar por esses problemas todos, né? Pensar, por exemplo, que o próprio suicídio pode estar frequentemente ligado a doenças mentais, como a própria depressão, que a depressão altera a percepção da realidade. Então, é preciso, claro, que nessa medida que se percebe isso, o auxílio médico, o psicológico, o apoio familiar são fundamentais para prevenir o retorno desses pensamentos que a criatura tem, né? Então, por isso tudo que dá origem das enfermidades mentais, e agora nós sabemos que também as físicas, eis sempre o espírito e a sua culpa. Então, não são castigos, não são punições, são consequências do nosso próprio comportamento, das nossas condutas, né? Então, nós vamos agradecer aqui, né? Todos aqueles que estiveram conosco, né? Adriana, cadê mais aqui? Vanessa Diana, minha filha, Mauro Rebelo, Silvana Cristina, minha mulher, Darcy Fantasy Cusi, boa noite, Darcy. Quem mais aqui? Edna. Que Deus abençoe a todos nós, Alcione, Elizabeth dos Santos Silva. E Lia Tessaro, Adriana Freire. Que Deus abençoe a todos vocês e até a semana que vem. Aliás, semana que vem, dia 1º
nós estaremos de volta aqui, convidados pela Sueli, e vamos falar sobre tornar-se espírita, um tema que o Emmanuel trouxe, né? E estaremos aqui dia 1º de julho, abrindo o mês com um aprendizado em quais são as vantagens, as dificuldades que nós nos criamos para nos tornarmos espíritas. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos nesse momento fechar os olhos, pensar em Jesus e entabularmos a prece que Ele nos ensinou, no reconhecimento de que Deus está em todo o universo e em todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos vocês e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. E, como disse a minha mulher aqui, Simona Cristina, um bom final de semana para todos.